O TRE da Bahia trouxe para o encerramento do calendário de capacitação 2016 a filósofa e professora Márcia Tiburi. A discussão foi sobre ética, como nos tornamos quem somos. Professora, primeiramente, obrigada por nos conceder essa entrevista. A TV TRE agradece por sua participação aqui, junto aos servidores, e também por compartilhar com a gente um tanto do que sabe. Eu queria que a senhora falasse qual a importância da gente discutir esse tema no ambiente organizacional. Eu agradeço o convite. No cenário cultural, em todos os seus níveis, né? A cultura na esfera pública, a cultura nos ambientes privados, nas organizações, nas instituições, na vida, a gente vive uma cultura de ausência de pensamento, ausência de reflexão. E essa ausência de reflexão se nutre da falta de diálogo. E, ao mesmo tempo, a falta de diálogo se nutre dessa falta de reflexão. Então, não pensamos e não queremos pensar. E pensar é um ato que não acontece de maneira isolada. Ele se dá junto com as outras pessoas. Então, é preciso estar junto. Nós nos enganamos durante muito tempo acreditando que pensar era um ato que se dava sozinho, na solidão do quarto escuro, enfim, sem contato com outras pessoas. Mas, ao contrário, todo pensamento é pensamento que deriva de encontros, deriva de afetos, deriva de ideias que estão prontas, de ideias que são contraditórias, de ideias que precisam ser desconstruídas, que derivam, sobretudo, de afetos, né, de sensações, de percepções, de impressões. Esse fato de pensar com o outro faz com que sejamos menos autoritários? Então, ou seja, da gente trazer uma ideia pronta e determinar que seja cumprida. O fato de ouvir, de conversar, de discutir, faz com que sejamos menos autoritários? Inclusive, é o método, né? O método é esse, você tem que estar junto com o outro, pensando junto com o outro. Mas, ao mesmo tempo, é a prova também de que você já não é mais autoritário. Então, é quase que um círculo, uma postura alimenta a outra. Então, a questão que você está colocando é muito importante porque ela implica a nossa chance de interromper, de quebrar esse círculo autoritário que hoje em dia, infelizmente, tem nos unido enquanto ao mesmo tempo nos destrói. Como nós poderíamos inaugurar uma cultura do diálogo? Uma cultura em que o círculo fosse dialógico, em que você me pergunta, eu pergunto para você, em que você me dá uma dica, eu te dou outra, e a gente vai fazendo uma troca simbólica de pensamentos, uma troca simbólica positiva, uma troca emancipatória, que traga mais lucidez para as nossas vidas, que nos leve a pensar alguma coisa que nenhuma de nós ainda imaginava, alguma coisa melhor, alguma coisa que nos liberte, alguma coisa que nos tire desse jugo das ideias prontas, que nos leva também inclusive a próxima pergunta é sobre as ideias prontas, porque os pais, as religiões, a cultura, os próprios partidos políticos formatam a ideia e acham que aquilo vai ser muito bom para você e te entregam aquilo e dizem: viva, utilize dessa ideia e seja feliz. E isso impede com que a gente seja reflexivo e causa uma angústia muito grande. Eu acho que uma angústia menor do que aquela angústia que quando a gente resolve romper com esses paradigmas, a gente sente por tentar reconstruir uma nova estrutura. Como é que você avalia isso? Então, acho que o termo angústia também nos ajuda. E é bacana que você traga para a nossa conversa aqui, porque a angústia, ela tem que ser positiva. A gente deve se abraçar na nossa angústia. É a pior coisa para a reflexão, para o pensamento, para a filosofia, você tentar matar a angústia. A gente vive disso. Isso faz toda a diferença. Talvez a nossa posição ética, política, subjetiva hoje tenha tanto pavor da angústia, tenha medo da angústia, que tenha até eliminado a angústia. Mas a angústia é pedagógica, ela é positiva, ela nos ensina alguma coisa. Então, acho que esse é um caminho. No entanto, nossas consciências, nossa linguagem, o âmbito mental da nossa experiência de pensamento, foi colonizado. E você citou instituições que fizeram isso. Os meios de comunicação de massa, isso que vulgarmente a gente chama de mídia, fizeram isso.
Então, fazem isso constantemente, repropõem diariamente essa colonização das nossas ideias, do nosso pensamento, da nossa reflexão. A gente só vai conseguir quebrar isso com muito esforço. E não é um esforço particular, é um esforço coletivo. Ao mesmo tempo, ele passa também pela esfera singular, pelo lugar de cada um. Você, eu e você juntas já não somos mais pouca coisa. Sozinhas talvez a gente fique, mas juntas a gente já faz um salto na história da humanidade. Então a gente pode pensar assim, que a gente pode causar outros processos e que esses processos podem ser também estimulantes à maneira de modelos ou exemplos para outras pessoas. Causar um processo, então, quando a gente escuta que a filosofia vai ser retirada do ensino médio, da grade curricular, da escola, por exemplo? É um estímulo, por exemplo, para a gente começar a dar aula de filosofia nas praças, nas ruas, nos metrôs. Então, eles podem tentar, os donos do poder, nesse momento, podem tentar aniquilar o pensamento livre e certamente terão muito sucesso, mas, por outro lado, eles não contam com a nossa capacidade de rebeldia. A filosofia do povo é nossa, a gente vai fazer o que a gente quiser, até a morte. Para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre as expectativas para a área acadêmica. Você falou recentemente que foi aprovado em um concurso. Quais são as expectativas daqui para frente, além de muita rebeldia e muita revolução? Eu, além de tudo, fiz um concurso para... Nesse momento mesmo, foi quase um destino, assim, achei muito curioso. Fiz um concurso, fui empossada no momento dessa medida provisória que nos causa muita vergonha, como muita coisa tem acontecido nesse país. A gente tem sentido muita vergonha. Acho que esse é o afeto assim, que transita entre a população brasileira e dá muito desgosto, né? Se sentir vergonha é muito ruim, é uma das piores coisas para se sentir. E eu me tornei professora justamente dessa disciplina que chama Introdução, Ensino e Estágio de Filosofia. Então, eu continuarei ensinando filosofia, se bem que a gente vai discutir o resto da vida, que filosofia é um negócio que não se ensina, né? Mas a gente vai continuar experimentando e acho que tem muita coisa nova para se inventar nesse campo, a revelia daquilo que nos é permitido. A gente não vai obedecer nem hoje, nem nunca. Professora, obrigada pela entrevista. Obrigada. Agradeço a você que acompanha a TV TRE Bahia. Essa e outras notícias estão disponíveis também no nosso site, nas nossas redes sociais. Até a próxima. Professora, obrigada.